Olá, queridas ovelhas de meu querido Pai, Shalom. Como vai você? Como passou a noite? Qual o seu propósito para esse dia? O que você espera deste dia? Hoje eu quero meditar com você numa parte da porção sagrada muito linda. Está em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3, Efésios 1, 3, onde Paulo escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa bem dizendo que o Senhor é bendito. E ele apresenta esse Pai como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa assim e diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí nós somos relembrados daquilo que temos falado há muito tempo, de como o Senhor nos capacitou com toda a capacidade que era necessária. O quanto que ele nos instrumentalizou, o quanto que ele forneceu tudo o que precisávamos e até mais que isso. O versículo então deixa claro que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, presta atenção nesse todas. E aí eu quero lembrar para você que abençoar é dar ao outro autoridade, poder, o nome do Eterno, para viver, para agir, para fluir, para realizar. Bênção é isso, você não pode esquecer. Isso é básico. Pare de dizer que uma oferta que você ganhou é uma bênção. É um presente grandioso. A roupa que você ganhou é uma bênção. Isso são presentes maravilhosos que você ganhou e vai continuar ganhando e vai continuar dando também. Mas bênção tem um sentido diferente no hebraico. Bênção é autoridade, poder para viver. Então, aquele que é abençoado é alguém que recebeu de alguém a autoridade e o poder para viver de forma significativa, de forma abundante. Então, o Senhor nos deu tudo para vivermos de forma abundante. Diz a palavra que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não faltou nada. Superabundou capacidade. Que bênçãos espirituais são essas? Autoridade, poder, o nome do Senhor, o Espírito Santo, a palavra, o Filho, o Pai, os anjos, arcanjos. Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E por aí vai. Então, ele nos abençoou com tudo isso. Então, tá, ele nos abençoou com todas as bênçãos, diz o verso 3. Por isso ele é bendito. Mas ele é bendito também
porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para de acreditar que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida porque você atendeu um apelo, foi na frente do santuário, do templo e fez lá uma oração: o Senhor escreve o meu nome no livro da vida, e você está muito atrasado. Sabe quando que foi feito o livro da vida? Quando foi criado terra e céu. O Senhor não está criando o mundo, o Senhor já fez tudo. O céu foi completo, ele fez tudo. Seu nome foi escrito antes da fundação do mundo. A fundação do mundo já é uma segunda etapa da criação, não começou por aí. O plano de você existir veio antes disso. Primeiro existiu o projeto, o plano, a palavra, a estrutura. E no tempo determinado você nasceu, mas já tinha o plano, você já foi criado antes. O seu nome já tinha sido eleito antes, você foi eleito antes da fundação do mundo. E eleito para quem? Para morar no céu? Você foi eleito, eu fui eleita para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha, essas bênçãos espirituais que ele nos deu, nos dá a condição para isso. Para vivermos de forma santa e irrepreensível diante dele. Pode ser que você olhe para uma pessoa e você diga: aquela pessoa é santa, aquela pessoa é irrepreensível. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ele nos deu condição para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme a justiça dele, diante do padrão do santo dos santos. É ele nos dizendo que somos santos e irrepreensíveis, não é um homem falando a respeito de outro homem. É o Senhor falando de nós. Então ele nos deu, ele nos elegeu para isso. E como consequência, a gente mora no céu. Por quê? Porque somos qualificados para tal. Somos santos e irrepreensíveis. Se não fosse assim, não suportaríamos o céu. O céu é lugar de santidade. A corrupção não consegue entrar lá. Não sobrevive lá. Então, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ele nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo. Então, tudo passa por Cristo. O verso primeiro, que é o 3, vai falar de Cristo. O verso que nós lemos primeiro, né, que é o verso 3, vai falar de Cristo. O verso 4 também fala nele. Nele quem? No Cristo, que está referido ali no verso 3. E o 5 também vai falar. Então, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Sim, tudo passa por ele, tudo foi
possível por causa do sacrifício dele. Olha o valor do sacrifício do Senhor. Então, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, ele nos predestinou para filhos para si mesmo, para ele mesmo. É como ele fazendo, ele falou assim: eu vou fazer aqui, porque ele tem o filho. E ele tem os filhos. E ele falou assim: eu vou fazer, ele planejou e ele fez. Eu vou fazer aqui aqueles que eu vou adotar como filhos. E o nome deles está lá escrito. O Senhor conhece a igreja antes da fundação do mundo. Guarda isso. Não é você que deu uma ideia para o Senhor para escrever seu nome. Ah, Senhor, escreve aí o meu nome no teu livro. E o Senhor foi lá e escreveu. Não, não é assim. Não é assim, não. O seu nome está escrito e depois você vem. Então, ele nos predestinou para filhos de adoção. Então, nós não somos filhos biológicos, mas somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos. E ele nos adotou segundo o beneplácito de sua vontade. No dicionário você encontra 3 palavras conhecidas que são sinônimos de beneplácito. O dicionário diz que beneplácito é demonstração de consentimento, é aprovação, é autorização. Então, escreve aí na sua Bíblia, para você saber o que é. Então, vai aí, perto de beneplácito aí, coloca uma nota aí, coloca autorização, aprovação, consentimento, coloca aí. Aí você vai entender melhor. Então, ele nos predestinou para filhos por adoção em Cristo para si mesmo, segundo o consentimento, segundo a autorização, segundo a aprovação da sua vontade. Então, a vontade do Senhor esteve plenamente envolvida com isso. E ela aconteceu cabalmente. O verso 6 vai dizer que ele fez isso para louvor e glória da sua graça, para que a graça dele seja glorificada, seja louvada. E por essa graça ele nos fez agradáveis a si no amado. Tudo passa por Cristo. A adoção é por Cristo. A eleição é por Cristo. As bênçãos espirituais vieram por meio dele. E por ele também nós somos feitos agradáveis. Eu gostei tanto disso aqui, que não somos nós que nos tornamos agradáveis, mas ele nos tornou agradáveis a ele. Nós não sabíamos como agradá-lo e ele sabia o que ele queria. Ele sabia qual era o seu beneplácito. Então, baseado na sua vontade, ele nos fez e ele nos transformou pelo sacrifício do Senhor. E pelas bênçãos espirituais, ele nos abençoou de tal forma que nós
que nós fôssemos feitos agradáveis a Ele. Ele investiu tudo em nós para que nós fôssemos agradáveis a Ele no amado. Pelo sacrifício do amado, do Filho dele, de Yeshua de Nazaré, nós somos agradáveis, fomos tornados agradáveis. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, assim nós somos agradáveis a Ele pelo seu próprio investimento em nós, não é coisa que nós conseguimos, é Ele que faz assim. Querido e amado Pai, nos ajude a viver esta palavra, nos ajude a entender o valor do sacrifício do Senhor por nós. Nos ajude a entender que somos filhos por adoção, mas somos filhos e depois de adotados temos os mesmos direitos dos filhos biológicos, da descendência de Abraão e do filho primogênito. Nos ajude a entender que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nos ajude a entender que isso é capacidade dada pelo Senhor. Nos ajude a ativar as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Nos ajude a viver de tal forma, consciente da completude, que nós paremos de ficar pedindo ao Senhor para fazer isso, fazer aquilo mais, mas entender que nós já temos tudo que nós precisamos é ativar, nós estamos munidos de autoridade, de poder para ativar, para viver de forma agradável. Que eu entenda isso, que as tuas ovelhas, que os meus irmãos entendam isso. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fica assim, nessa graça e nessa paz, com essa bênção sobre todo aquele que anda com o Senhor, sobre os eleitos. E até o próximo áudio, dentro da permissão do Senhor. Amém.